Então, boa noite a todos. Esse é o nosso encontro do dia 10 de setembro de 2020 e eu passo a palavra agora para o Humberto. Humberto, com você, querido. Olá, boa noite a todos. Eu gostaria então de começar de uma maneira atípica. Geralmente a gente faz assim um prolegômenos, né? Mas hoje eu gostaria de começar pelas perguntas para mostrar, em primeiríssimo lugar, o encadeamento das perguntas. É um encadeamento fantástico, esse do capítulo da lei divina ou natural, né? Começando pela primeira questão, que seria a questão 614. É sempre bom a gente observar os títulos também das seções do livro, ou seria das partes do livro, né? Às vezes vem livro 1 também, livro 2, livro 3, os capítulos e os tópicos dentro dos capítulos. Por quê? Porque Kardec ele tinha uma preocupação organizacional, por assim dizer, muito grande. Então, toda essa árvore ou essa arquitetura de títulos dos seus livros é extremamente sugestiva. Se a gente observar, por exemplo, na nossa casa a gente faz na reunião pública a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. Todas as vezes, em relação a todos os itens, vale a pena você conectar o anterior e o próximo com aquele que você está lendo. E vale muito a pena você levantar uma questão, por exemplo, de por que Kardec colocou aquele item e aquele assunto dentro de um capítulo que trata do tema tal, com o título tal. Geralmente a gente vai observar que nem sempre há uma obviedade nessa escolha. E, no entanto, há sempre uma razão. Sempre existe algum motivo que levou Kardec a colocar aquele item naquele capítulo. Então, isso é muito importante. A gente vai observar logo de cara, então, que lei divina ou natural é uma sinonímia, né? Ele está identificando as duas coisas. Está dizendo que a ordem natural das coisas, ou a ordem das coisas, coincide com a ordenação de Deus, ou a vontade de Deus. Isso já afasta de nós uma ideia, por exemplo, maniqueísta, de que poderia haver um conflito entre vontade de Deus e a lei natural. O maniqueísmo foi uma religião mística desenvolvida pelo profeta Mani, que teve um sonho e a partir dele criou um mito, e a partir desse mito, confessadamente era para ser um mito, ou seja, uma referência simbólica, a partir desse mito houve uma influência tremenda sobre, principalmente, cristianismo e islamismo, que eram as religiões que depois se desenvolveram ali naquela zona do norte da África, do Oriente Médio e também do sudeste da Europa, e mais para leste, na região ali do Cazaquistão, até a fronteira com a China, onde o maniqueísmo também chegou, ele se hibridou com uma religião tengri, uma religião que adorava os elementos de maneira animista. Provavelmente dominou completamente esse imaginário desses povos dessa região. O maniqueísmo ele tem um ódio ao corpo tão extremo que ele prega ser impossível o desenvolvimento espiritual com a atividade sexual. Então, o primeiro passo para se obter qualquer possibilidade de desenvolvimento espiritual seria a abdicação, a abstinência absoluta sexual. E, não por acaso, as regiões que assumiam francamente o maniqueísmo, elas eram regiões de declínio populacional muito rápido. Porque todos os praticantes, eles, a princípio pelo menos, e isso era reforçado socialmente, não podiam ter relações sexuais, isso inibia a possibilidade de procriação, e essas regiões elas viam declínio populacional. Essa é uma das razões pelas quais essa religião desapareceu relativamente rápido, porque nos lugares onde ela fez sucesso, ela não produzia descendentes. Ao contrário, por exemplo, do islamismo, ou do hinduísmo, que são religiões que são profícuas de novas gerações, de novos adeptos. Então,
Quando Kardec associa as duas coisas, ele está, né? E eu digo ele e não a espiritualidade, porque ele é o organizador do livro e ele dispôs os temas, mesmo que ele tivesse essas perguntas já de certa maneira esquematizada, ele dispôs os temas da maneira como ele compreendia ser correta. E, portanto, ao fazer essa disposição, Kardec contrapõe as ideias, não estou dizendo que só os maniqueístas também tinham essas ideias, mas se infiltraram, por exemplo, em uma série de religiões, intensificaram preconceitos que vêm do platonismo, de um conflito entre espírito e carne, entre espírito e matéria, e também ideias, notadamente judaico-cristãs, que também enfatizavam, às vezes, essa oposição. Muitas ideias paulinas, por exemplo, enfatizam essa oposição entre o espírito e a matéria, entre a carne e a alma. Então, nessa linha, Kardec ele se contrapõe a essas visões de uma oposição entre espírito e matéria. Embora, claramente, desde o primeiro capítulo do livro, nós vamos ver que há sucessivamente, continuamente, uma separação entre os elementos. São princípios ou são elementos muito bem separados. Entretanto, a ideia de uma inimizade, uma ideia mais primitiva mesmo, né, de um conflito entre o físico e o espiritual, entre o carnal e o mental, essa ideia ela não finca raízes no projeto kardeciano, na filosofia dos espíritos, nem de Kardec. E nós precisamos evitar os nossos preconceitos, as nossas disposições em favor dessa teoria do conflito, em favor dessa separação radicalíssima, exagerada entre a carne e o espírito, entre o corpo e o espírito ou a mente. Muito bem. Essa primeira observação só com relação ao título. Mas na primeira pergunta, ele vai perguntar assim: que se deve entender por lei natural? Ao que se responde: é a lei de Deus. A lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Então, aqui não está dizendo dogmaticamente, né, que só há esta lei. Não, há outras. Pode-se inventar outras tantas. Essa é aquela que permite ou que viabiliza a felicidade. E, a partir daí, cada um faz a sua escolha pragmática em favor dessa lei divina que permite a felicidade, ou de uma lei não natural, e que aqui, de novo, não seria o antinatural, não seria demoníaco, maligno, mas seria simplesmente artificial. O que não é natural? O artificial, o produto da mente humana, produto do ego, produto da personalidade, personalismo dos autores, dos sistemas filosóficos. Então, estas as leis que não permitem a felicidade, que não conduzem à felicidade. E cada um tem o direito de escolher quais deve enfatizar. Indica o que deve e o que não deve fazer, de maneira bem simples. Então, uma primeira coisa que a gente poderia observar aqui é que essa lei divina ou natural, ela coincide totalmente com a definição mais técnica possível, mais, digamos assim, científica possível de ética, de moralidade. Ética ou moralidade, e aqui também cabe uma outra microdigressão. Há um excesso de separação entre essas duas coisas, entre esses dois termos, quando, na verdade, a maior parte da diferença entre ética e moral é a diferença linguística, de que uma palavra é grega e outra palavra é romana. As duas palavras, originalmente, elas tentam descrever a mesma coisa, que seria o comportamento, os costumes, os hábitos, a forma de agir dos povos. Com o tempo, com a evolução histórica, mesmo os romanos tendo traduzido ética muitas vezes como moralidade, escrito tratados morais, houve uma tendência de separação entre esses dois termos, a ponto de que nós entendemos hoje, por exemplo, que ética seria, sim, a ciência ou a regra do comportamento universal, ao passo que moral seria uma espécie de estado íntimo, quase que psicológico, ou que mistura psicologia pessoal com
cultura e com certas crenças ou disposições íntimas. Então, essa separação ela tem muito a ver com a forma como as palavras evoluíram. Isso em séculos e séculos de uso por filósofos e também de uso coloquial, né? As pessoas usavam as palavras muitas vezes incompetentemente. E ao fazerem o uso incompetente, o uso impróprio das palavras, acabaram acentuando a divisão, as distinções, aliás, entre as duas palavras. Mas, originalmente, a ideia de uma ciência moral, de uma ciência ética, assim como fora concebida principalmente por Aristóteles, mas também já, obviamente, tem raízes até nos pensadores pré-socráticos, raízes que foram resgatadas por outros pensadores não tão técnicos e não tão intelectualistas, como foram Platão e Aristóteles, como, por exemplo, os estoicos, os cínicos, Epicuro mesmo e seus discípulos. Esses pensadores, sendo menos intelectualistas e técnicos que Platão e Aristóteles, eles vão muitas vezes reproduzir alguns valores que eram valores centrais da cultura e que já estavam em jogo ali desde Homero ou antes de Homero. Os valores aristocráticos, os valores assim de uma sociabilidade, de uma possibilidade de moderação das relações ou de mediação das relações, que envolve a política, obviamente, principalmente em Atenas, por ser uma democracia, demandava que as pendengas fossem resolvidas o máximo possível de vezes através do diálogo, através do direito e menos através do recurso aos reis, aos tiranos. Então, todas essas características que os pensadores primitivos não no sentido de serem ruins, mas no sentido de serem os primeiros, né, os pensadores mais antigos, definiram como uma ciência do comportamento, uma ciência da ação, uma ciência dos valores que pautam a ação, que regulam a ação. Essas estruturas elas coincidem muito com a ideia de se poder distinguir o certo do errado. Aquele que não pode, isso a gente vê nos diálogos platônicos de uma forma transparente. Se você não consegue diferir, né, se você não consegue distinguir o certo do errado, se você não consegue dosar o quão certo e o quão errado é cada atitude, você não consegue fazer escolhas racionais. Então, o pressuposto da moralidade e da ética é que vocês tenham entendimento. E isso continua até hoje. Não tem como você falar de ética, de moral, sem você falar de também compreensão e entendimento da situação vivida. E aqui, já logo no comecinho, a gente precisa mais uma vez bater naquela tecla de confrontar ou de negar mesmo a ideia pré-concebida de que há uma separação entre intelecto e coração, entre razão e moralidade. Porque essa separação ela não é possível a partir do fato básico de que não é possível ser moral sem ter um entendimento, sem se ter um entendimento. Aí a gente pode discutir se é um entendimento técnico, porque eu aprendi isso na escola, se é um entendimento natural, que já vem de uma bagagem, né, de uma maturidade da alma, uma maturidade do espírito, perfeitamente ok. Em alguns casos, o sujeito pode atualmente estar ignorante em termos de letras, em termos de erudição do mundo, e pode ter em si, íncito no espírito, uma maturidade do senso moral que permite a ele bater o olho numa situação e imediatamente entender qual é o grau de responsabilidade dele em relação a esse ato. E a partir daí, dessa dosagem, desse entendimento, ele vai fazer aquilo que ele tiver também capacidade moral, força de vontade para fazer, geralmente na direção apontada pelo seu melhor discernimento, em conflito com as suas inclinações, suas vontades, seus desejos. Muito bem. Então, esse aqui é a primeira observação. Não tem moralidade sem entendimento, né? Isso aqui está definido na primeiríssima questão que trata da lei divina. Se você não sabe a diferença entre certo e errado, e isso é um saber,
né? Não é um sentimento, não é uma coisa do coração inexplicável que não dá para definir. Não, é algo muito bem escrutinável através da investigação racional. Próxima questão. Da origem do conhecimento da lei natural, questão 619. Deus facultou a todos os homens os meios de conhecerem a sua lei. Olha que interessante, né? Não é, a princípio, os meios de a cumprir, mas os meios de a conhecer. Então, quem conhece, cumpre a lei? Essa é uma pergunta que a gente poderia acrescentar aqui. E, ao que parece, Kardec está pressupondo que isso é óbvio, né? Conhecer a lei moral é, no mínimo, meio caminho para cumpri-la, né? E assim também pensava Sócrates, né? Ele achava que não era só informar o sujeito da lei moral, mas levá-lo a conhecer a lei moral significa levá-lo a conhecer e entender profundamente todas as implicações do seu agir moral, o quanto ela é mais racional, mais justificável, age em seu próprio benefício, é a coisa certa a fazer, independente de agir em seu benefício ou não, e as opções imorais seriam irracionais, injustificáveis e facilmente comprováveis como opções que não agem nem no benefício próprio da pessoa, nem em benefício geral, e nem são as ações que são esperadas de nós, enquanto entes racionais. E também não são esperados de nós por parte dos deuses. Esse é um argumento que, às vezes, na academia se varre um pouco para debaixo do tapete quando se lê Platão, mas está muito transparente em todas as obras, em todos os argumentos que tangenciam a questão moral. Então tá, a essa pergunta responde-se o seguinte: todos podem conhecê-la, quer dizer, a faculdade tem que estar disponível universalmente e indiscriminadamente, mas nem todos a compreendem, outra palavra-chave, né? Podem tomar notícia de que existe um senso moral que diferencia o certo e o errado. Nem todos, no entanto, compreendem. O que significa compreender? As razões motivadoras, os propósitos de se haver essa lei da forma como ela é. Porque uma coisa é o sujeito ser informado de que não matarás, né? Não se deve matar, e ele acredita que há uma razão suficiente para que essa lei exista, mas ele não compreende a lei como uma lei que seja natural, divina e até inevitável do ponto de vista racional. Uma lei necessária racionalmente. Então, o sujeito não compreendendo isso, claro, lhe falta convicção, lhe falta inclinação racional, por assim dizer, se a gente puder juntar, talvez, assim, contraditoriamente a palavra inclinação com a palavra racional e criar uma outra palavra para isso, né? Uma disposição racional, uma tendência estimulada pela razão, né? Falta isso para que o sujeito siga a lei moral. Os homens de bem, quer dizer, aqueles que já a conhecem, a gente poderia dizer, eu estou lendo assim, tá, gente? Se vocês discordarem, vocês podem propor uma outra leitura para o que é um homem de bem. Eu vou dizer que não é o que tem boa vontade só, mas é aquele que está acostumado a cumprir a lei moral, a lei divina, a lei natural. Ele só é um homem de bem por agir bem e não por querer o bem. E os que desejam pesquisá-la são os que melhor a compreendem. Aqui, de novo, eu queria reenfatizar o aspecto intelectualista da resposta. A gente está numa questão fundamental que vai definir toda a árvore das leis morais que vai se seguir a esse capítulo, e o que se está enfatizando é o caráter intelectual da moralidade. É uma compreensão, é um entendimento de como a vida funciona, de como se deve agir, do que é esperado, né, da ação humana, da atividade humana. Entretanto, é claro que não são totalmente desarrazoados, né, aqueles argumentos que vão separar o intelectualismo ou o tecnicismo da moralidade verdadeira. Porque nós observamos na prática que há pessoas que têm erudição mundana,
erudição mundana. Há pessoas que têm domínio técnico de algumas questões, ou um saber puramente intelectual, no sentido pejorativo da palavra, ou seja, teórico, desvinculado de qualquer prática, de qualquer capacidade de execução. E essas pessoas são imorais, são às vezes notoriamente imorais. Isso existe, isso é perfeitamente válido de se apontar. Entretanto, também cabe destacar que isso não é compreensão da lei moral. Compreensão no sentido pleno da palavra, ela não pressupõe que você sabe os rótulos das coisas e não conhece as coisas. Se você sabe ler, vamos supor que você nunca experimentou geleia, aí você lê assim, geleia de morango, de framboesa, geleia de jabuticaba, geleia de... Aí põe aí umas 30 geleias. Você nunca experimentou nenhuma. Você vai dizer que você conhece a geleia porque você leu o rótulo? Nós, por questões de vícios psicológicos e culturais, nós dizemos que sim. Nós apontamos para o sujeito que leu o livro dos Espíritos, que memorizou o livro dos Espíritos, e dizemos, esse cara é um espírita. Mais ainda, ele é um palestrante. Ele é um estudioso da doutrina espírita. E ele pode, não obstante, não ter compreensão daquilo que ele leu. Se para ele eram rótulos dos potes de geleia, ele não abriu os potes e não provou uma por uma, né? E mais ainda, até diria que precisa provar várias vezes para ter certeza do gosto, né? Uma coisa que você provou uma vez na sua vida, você pode dizer que você domina, que você compreende, você tem um entendimento sólido, claro, cristalino daquela coisa? É claro que não. Então, o nosso bom Aristóteles, né, essa grande alma, né, que realmente inspira todo o labor intelectual da Terra, ele definiu para nós de maneira muito, muito lúcida, nós só conhecemos coisas. Conhecer a ideia da coisa é insuficiente, né? A ideia da coisa é uma abstração feita à coisa. A gente quer conhecer verdadeiramente as coisas, como elas são. Então, a palavra ideia até ela precisa ser preservada desse sentido corruptor e empobrecedor de que nós podemos ter ideias sem experiência da coisa. Não é possível isso. Você não pode ter uma ideia justa da coisa. Você pode ter uma representação, você pode ter um símbolo, você pode ter uma referência, um sinal, né? Hoje em dia, na filosofia, se gosta muito da palavra sinal, os filósofos analíticos. O que é um sinal? Uma placa de trânsito. Imagina que você finca uma placa de trânsito e diz assim, saída à direita para Manaus. Aí você viu aquela placa e você diz, eu conheço Manaus, eu sei onde fica Manaus. Aí você está delirando, você não tem a menor ideia do que é Manaus, você não tem a menor ideia de onde fica, você não fez o caminho para chegar lá, só aquele que fez e chegou, ele pode começar a dizer que ele conhece um pouco sobre o caminho que leva a Manaus. Mas o sujeito que viu a placa de trânsito com o sinal dito desvio à direita para Manaus, não conhece nada sobre aquilo, a não ser o sinal. Ele conhece o sinal, ele não conhece a coisa, ele não conhece o caminho. E nós temos vícios intelectuais, no mau sentido da palavra, que nos levam a esses equívocos terríveis. E aí a gente vai dizer, o fulano conhece espiritismo, mas não pratica. O que significa isso? Conhece o quê? Ele conhece as palavras no livro. Né? E lá no Novo Testamento, nós já vimos isso perfeitamente descrito como letra morta, espírito que vivifica. Né? A letra morta, ela poderia ser confundida, por quem não conhece a coisa, como conhecimento sobre o cristianismo. E, no entanto, o sujeito pode conhecer essa letra morta perfeitamente, de cima a baixo, memorizá-la inteira e não compreender nada sobre o cristianismo. Não ser capaz de tomar uma decisão melhor
do que antes dele ler a letra morta. Então, o que faz diferença é a compreensão do estado de coisas referido pela letra morta. No Evangelho, o que é isso? É a lei moral como despertamento da consciência para o fato de que eu não posso fazer certas coisas, que eu devo fazer outras coisas. Essas coisas apelam a nós, quando a gente faz uma boa leitura, elas apelam para nós enquanto realidades. A gente faz a leitura do Evangelho, da Epístola, e nós não achamos que nós estamos sendo informados ou notificados a respeito de um tal filho de marceneiro que passou ali por aquela região e que disse isso ou aquilo. Nós sentimos coisas e nós experimentamos coisas nessa leitura, às vezes coisas transcendentes, porque nós ultrapassamos a palavra e atingimos a coisa referida pela palavra. Então, a grandeza moral, o amor, o ideal, a fé, ela pode ser acessada através da palavra para quem, claro, tem que ter algum referencial na sua experiência básica. Se você não experimentou nada parecido com aquilo, a palavra ela não fecha circuito, o sujeito termina a leitura e fala, que bobajada, eu prefiro ler um romance moderno, alguma coisa assim, isso não me diz nada, isso é só um conto. Agora, se você teve experiências que ressoam diante dessas palavras, as palavras elas servem como uma evocação da coisa. A palavra não é a verdade, ela evoca a coisa para quem experimentou fé, para quem experimentou crise, para quem teve um dilema moral, para quem sofreu, né? Então as palavras elas fecham o circuito. Muito bem. Então é isso que a gente está falando, tá, gente? Quando a gente fala que a moralidade pressupõe o entendimento, a compreensão. Porque senão a pessoa vai, a primeira coisa que vão apontar é, olha, eu conheço uma pessoa que conhece as obras básicas, conhece Emmanuel, conhece Joana de Ângeles, conhece, sei lá o quê, né? O Corão, Buda, conhece tudo. E o sujeito é péssimo, né? Claro, isso não tem problema nenhum, isso não é difícil da gente achar. Nós também conhecemos, analogamente, pessoas que sabem muito do vocabulário, do jargão de uma ciência, de uma técnica mundana, e na hora de fazer o sujeito não é competente. Né? O sujeito leu muitos manuais de natação e não sabe nadar. É possível. Existe isso no mundo não espiritual, no mundo das coisas práticas também. Muito bem, vamos passar para o próximo. 621. Onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. Aqui a gente tem um marco. Até essa questão, a gente poderia dizer, como alguns jusnaturalistas, por exemplo, dizem que a lei moral ela é uma lei da natureza mesmo, da natureza das coisas. Então, existe uma correta proporção, existe uma correta distribuição das coisas de acordo com o esforço, com o mérito de cada um. E essa é uma estrutura das coisas, de como as coisas são, tá? Claro, isso aqui é uma interpretação um pouco literal do justnaturalismo, mas há interpretações nessa direção. E aqui, no entanto, está se dizendo que ela está inscrita na consciência. Então, a gente pode até dizer, bom, é uma interpretação da consciência sobre as coisas, mas a direção filosófica para a qual esse tipo de resposta aponta é uma direção idealista. Né? A gente está aqui pressupondo que a lei moral ela é uma estrutura da consciência, ou ela pelo menos só se revela enquanto estrutura da consciência. A gente não acha ela nas coisas, a gente acha ela na estrutura da consciência. E aqui essa questão, que é a famosíssima, né? Ela se subdivide ou se desdobra numa outra questão, que é a A, que é, uma vez que o homem traz em sua consciência a lei de Deus, que necessidade haveria ela de ser revelada? Não só revelada por Kardec, mas revelada por Jesus. Há necessidade ou fora inútil revelar a lei de Deus através dos profetas, dos inspirados, dos místicos? E aqui olha que resposta interessante. Ele a tinha esquecido e desprezado. Deus quis
que ela lhe fosse lembrada. Aqui eu não gosto assim muito dessas especulações a respeito das populações que habitam a Terra. Eu acho que a gente tem que ser muito cuidadoso com isso. Embora minha tendência pessoal seja de crer nessa diversidade de populações que habitam a Terra. Mas dá para a gente concluir mais ou menos o quê? Que há indivíduos que são suficientemente bárbaros para a gente dizer que não esqueceram a lei moral ou desprezaram a lei moral. Eles praticamente nem descobriram a lei moral. Então, a ideia da revelação religiosa ou de uma reanunciação das leis divinas parece ser um lembrete para aquelas almas que já conhecem a lei moral e que, de certa maneira, se rebelaram, transviaram ou se revoltaram contra a lei moral. Mas eu não vou pôr a mão no fogo por essa interpretação. Né? Se a gente liga o YouTube, a gente vê diversa sorte de pessoas que têm certeza a respeito das coisas do mundo espiritual, do passado, da Terra e tal. Eu acho que convém a gente, prudentemente, não pretender saber essas coisas. Aí a gente tem a questão 626, muito interessante também, reforça totalmente as outras que estão vindo nessa linha. Foram reveladas aos homens por Jesus essas leis? Antes dele as pessoas só conheciam por intuição e não por razão? Dá para a gente concluir. Já não dissemos que elas estão escritas por toda parte? Como Paulo disse aos romanos, né? Quando os romanos, de uma forma cretina, alegavam, não, nós não conhecemos a lei divina, nós temos vários deuses, os deuses são adúlteros, eles são violentos, eles promovem guerras, né? Eles participam de orgias também, e vocês têm o Deus único, que é todo rigoroso, todo certinho. Então, para vocês, judeus, é muito fácil seguir a boa nova de Jesus. E aí, o que Paulo responde a essas pessoas? Vocês lembram? Os atributos invisíveis de Deus são conhecidos por meio de todas as coisas criadas. Todas as coisas criadas. Né? Então, esses atributos invisíveis de Deus são conhecidos por meio de todas as coisas criadas. Por isso, são indesculpáveis aqueles que alegam não ter conhecido a lei divina. O que ele está dizendo? Se não a mesma coisa que Platão ou Aristóteles, ou Cícero ou Sêneca, de que a lei moral não depende da revelação. Ela é patente através de toda a obra de Deus, porque toda a obra de Deus recebe a assinatura do fabricante e não pode, portanto, estar em contradição íntima, contradição natural com a lei divina, com a lei natural. Isso também é um reforço do uso sinonímico entre divino e natural. Porque o divino, a gente tem a ideia de que a gente pode se rebelar contra ele, contra um mandamento, por exemplo. Mas quando a gente diz natural, fica claro que é impossível se rebelar. Né? Como é que você se rebela contra o que é natural? Então, a disposição das coisas, a estrutura da realidade, a forma como a consciência funciona, já indiciam qual é a ordem das coisas, qual é o lugar justo das coisas, o que é devido e o que é indevido, o que se deve fazer e o que não se deve fazer, o que é certo e o que é errado. Agora, claro, o ser humano ele pode, por interesse, por suas más inclinações, por se render às paixões, né, ele pode perverter a interpretação dessa disposição natural das coisas e ser levado a agir por essas interpretações errôneas. Essas interpretações a gente chama de vícios, preconceitos, ideias preconcebidas. Kardec usa muito esse termo, né? Ideias preconcebidas. Quer dizer, o sujeito não conhece, de novo, não conhece e, portanto, tem uma ideia errônea, equívoca das coisas. Bom, todos os homens que meditaram, olha o grau da afirmativa, gente. Todos os homens que meditaram sobre a sabedoria puderam compreendê-la e ensiná-la desde os séculos mais remotos. Então, aqui, o que a gente está dizendo? A gente está dizendo que, talvez com exceções, tirando um ou outro ponto em que o sujeito recaiu ou escorregou na interpretação
personalista, né? Confúcio, Zoroastro, Buda, o profeta Daniel, eles não podem ter ido na direção oposta à lei divina. Moisés, né? Eles têm que ter ido mais ou menos de acordo com o seu grau de entendimento com as suas forças, na direção correta, porque a afirmativa não é de que é raro, é difícil, é improvável que um ser humano consiga compreender a lei moral. Não, é o oposto disso. É muito taxativo, muito positivo, muito afirmativo. Tanto quanto é afirmativa a doutrina desses próprios pensadores. A gente abre em Confúcio, em Zoroastro, em Platão, a gente vai ver que a lei divina ou natural, ela é equívoca, ambígua, impossível de ser conhecida? Não. Ela depende de boa vontade, ela depende de um certo grau de honestidade intelectual, de estudo, de concentração, de desprendimento, tudo isso é difícil, são pré-requisitos extremamente exigentes, sim, mas é possível, é perfeitamente possível, ao ponto de que todos aqueles que meditaram sobre elas conseguiram compreender e ensinar essas mesmas leis. Por que, então, o sujeito levanta, né, hoje em dia, né, e diz, bom, mas as religiões dizem, como eu tenho um amigo com quem eu sempre discuto, assim, calorosamente, diz, as religiões todas apontam coisas contraditórias umas com as outras, coisas opostas umas às outras. Dá um exemplo, né? Qual religião, por exemplo, diz que você tem que ser mau? Você consegue pensar em algum exemplo? Qual religião diz que assassinar os outros sem motivo é ótimo? Então, mesmo que haja uma permissão para a morte em algum lugar, essa própria permissão, assim como num tratado de ética, tá? Qualquer tratado de ética vai dizer a mesma coisa. Ela é uma exceção que precisa ser justificada por algum outro princípio. Mas, de saída, qualquer arrazoado humano ou religião que a gente já tenha conhecido sobre a face da Terra vai dizer que matar é errado. Que é preciso uma condição muito excepcional para que seja permissível, né? Para que possa ser permitido sem o sujeito ir instantaneamente para o inferno ou acumular um karma terrível, alguma coisa assim. Entretanto, né, tirando essas exceções justificáveis, a regra geral que está por baixo das exceções é que é óbvio que matar é errado, né? Isso a gente acha universalmente em todos os tratados éticos, em todas as expressões morais, né, religiosas. Bom, onde que as religiões então diferem tanto a ponto de que para o senso comum elas parecem estar todas negando umas às outras ou contradizendo umas às outras? Naqueles aspectos mais irrelevantes e mais mundanos, como, por exemplo, interpretação da natureza de Deus, coisas que a razão não alcança, não define. Aí um diz que é a trindade, outro diz que não pode ser a trindade, que isso é uma blasfêmia contra o Deus único. O outro diz, bom, na verdade não tem nem Deus. Existe uma ordem cósmica, que é uma ordem benevolente, mas não é uma pessoa, não fala, não aponta o dedo para ninguém e tal. Quer dizer, há uma discordância em relação a tudo aquilo que é a interpretação humana vulgarizada, diminuída dos princípios fundamentais. Mas quanto aos princípios fundamentais, essa coisa que se chama de Deus, ela é o absoluto, é o princípio causal de tudo. Com isso, quase todas as religiões vão concordar sem muito debate. Algumas vão debater, mas no final das contas chega mais ou menos a isso. Um amigo meu, um colega meu, disse que estava estudando teologia protestante em Chicago, e aí tinha uma disciplina só sobre a Trindade. E na sala tinha um muçulmano. Aí, no final de uma das aulas, o muçulmano levantou e perguntou para o professor o seguinte: professor, isso aí que você está falando parece uma abstração, né? Quando a gente que é islâmico, quando a gente que é muçulmano diz que a trindade não faz nenhum sentido, é porque a gente geralmente entende a trindade como se fossem três coisas.
factualmente existentes. Mas o senhor está dizendo que é uma abstração. Se é uma abstração, eu posso entender, por exemplo, Deus Pai como o Deus Criador, a origem de todas as coisas. O Filho como um reflexo ou um espelho no qual Deus se vê. Já é um tipo de criatura, não é? E o Espírito Santo como uma presença tácita de Deus nas leis naturais ou na ordem da providência que atua, né? Uma espécie de mão de Deus. Se você quiser falar dessa forma, eu estou disposto a concordar que há uma trindade, né? Parece que há esses princípios metafísicos em curso, né? Atuando. E aí chegaram mais ou menos a um acordo, né? Parece que, dependendo da forma como a gente apresentar, a gente consegue dizer que existe possibilidade de concordância, mesmo nesses pontos extremos, né? Eu defendo, por exemplo, também... eu tenho um artiguinho sobre isso que chama o absoluto budista, um paradoxo do absoluto budista, onde eu tentei defender que o budismo não é ateísta. O que ele é ateísta em relação a um Deus antropomórfico, que é a forma como geralmente Deus judaico-cristão, ou o islâmico menos, mas principalmente o judaico-cristão, foi apresentado. E a partir dessa ideia, dessa apresentação de Deus, há uma rejeição por parte dessas tradições, né? No hinduísmo também, os deuses hindus, eles quase sempre são muito antropomorfizados, né? São deuses que têm corpo, inclusive. Por outro lado, se a gente tirar essa imagem, esse corpo, esse aspecto físico de Deus, e a gente falar daquelas características metafísicas que Platão, Aristóteles e que também filósofos cristãos como Tomás de Aquino, ou o próprio Santo Agostinho, ou Leibniz, ou Kant atribuem a Deus, bom, não há uma diferença tão radical, né? Há minúsculas diferenças ou há uma diferença de ênfase. Claro que isso é tudo extremamente discutível, tá, gente? Mas aqui, quer dizer, eu estou propondo a vocês o projeto unificador da humanidade em torno de uma lei divina. Como é que a gente pode ter uma mesma lei divina e diferentes concepções dela? Por um lado, a gente precisa entender de onde que saem as diferentes concepções. Por outro, a gente precisa fazer um esforço racional de harmonização e de identificação do fio condutor, que é o comum, ou o divino propriamente falando, dentro dessas discrepâncias, tá? Aí, dentro do bem e do mal, tem a 631. O homem tem meios de distinguir por si mesmo o que é o bem do que é mal? Sim, quando crê em Deus e o quer saber. E o quer saber, né? Deus lhe deu a inteligência para distinguir o bem do mal. Então, se Deus nos deu a inteligência para distinguir o bem do mal, como é que na versão popularizada, na versão autoajuda da filosofia espírita, a gente pode dizer, por exemplo, que é pelo coração ou que é pela intuição, quando no Livro dos Espíritos está dito o oposto, que é pela inteligência, tá? Eu só estou problematizando, tá, gente? Eu não estou querendo fechar e dizer que é assim, mas tem base textual interessante para a gente discutir. 637. Será culpado o selvagem que, cedendo ao instinto, se alimenta de carne humana? Essa pareceria uma questão meio que pontual demais para a gente tratar em caráter de generalidade. Mas olha a resposta. A resposta ela tende a ser mais geral e mais universal ainda do que a pergunta. Eu disse que o mal depende da vontade. Pois bem, o homem é tanto mais culpado quanto melhor sabe o que faz. Então, é aquela velha regra da responsabilidade que nós conhecemos muito bem na filosofia espírita, mas a ênfase aqui caiu sobre a execução do bem, né? Pela vontade, né? Você é julgado pela sua vontade, claro, mas também você é julgado com base na proporção de saber, de entendimento, de compreensão que você tem da coisa. Se você age de maneira mais ou menos aleatória, é claro que você é menos culpável. Se você estava sob o efeito
de alguma influência externa, é claro que você é menos culpável. Se o direito reconhece isso, como é que a lei divina não reconheceria? Não é? E, de novo, é aquela questão de Sócrates, né? Bom, por que as pessoas, então, não seguem o bem? É porque, na maioria das vezes, elas têm uma compreensão equivocada do que é o bem e o mal, e esse equívoco parte de uma confusão que coloca o bem sobre outras coisas. Mas é tão forte a nossa disposição para o bem, afirma Sócrates, que mesmo os maus, eles fazem o mal pensando buscar um bem, pensando que eles estão agindo no seu melhor interesse, por exemplo. Como em outras partes da obra de Platão, a gente vai ver que Sócrates e Platão acreditam na imortalidade da alma e que esse é um argumento fundamental para se ser bom, a gente pode conectar as duas coisas também e chegar à conclusão de que, bom, a imortalidade da alma parece ter a ver com essa boa compreensão, inclusive a teoria da reencarnação parece ter a ver com a boa compreensão do que é certo e errado, do que é melhor para mim e do que não é. E aí a gente vai discutir na prática questões do tipo, poxa, mas se você fizer isso agora, você vai retornar no futuro. O que a gente está fazendo? O sujeito é tão bonzinho, mas acontecem coisas ruins com ele. Você está dilatando a compreensão sobre o drama moral. Para isso que o conceito de reencarnação serve. Ele te permite entender melhor a sua vida moral. E entendendo melhor, você age de maneira mais moral. É mais fácil, pelo menos, mais possível. Bom, eu vou pular a 646, que é a questão do mérito, e agora eu vou pular para 665, uma questão muito interessante para finalizar, que é o seguinte: que pensar da opinião dos que rejeitam a prece em favor dos mortos? Porque isso não é prescrito no Evangelho, e muitos evangélicos e católicos se opõem radicalmente à prece pelos mortos e consideram também, claro, impossível que os mortos não só intervenham, mas que eles orem por nós, por considerar que isso, se fosse verdade, teria sido prescrito no Evangelho. Olha que interessante a resposta. Uma pergunta circunstancial, pontual, e a resposta, ela é uma resposta fantasticamente filosófica. Cristo disse aos homens: amai-vos uns aos outros. Pronto, está respondido. Então, você precisa levar aos espíritos perguntas circunstanciais e pontuais o tempo todo? Se você sabe que os fundamentos incluem o amor indistinto, generalizado a todas as pessoas, então, a não ser que você ache que mortos não são pessoas, a resposta ela foi dada sem que se precisasse entrar no mérito específico da questão, se eu devo ou não orar aos mortos. Isso é filosofia. É a gente ir na raiz do problema e, na raiz do problema, identificar que ele é um problema subsidiário e que uma questão mais fundamental, você deve amor a todas as pessoas, resolve o problema. É claro que se deve orar aos mortos. Pode parecer, para uma leitura mais ingênua, um desvio da questão, mas a resposta puxa para a raiz do problema, e é assim que a gente deve buscar raciocinar. Desculpem estourar o tempo, pessoal, vamos ver se ainda dá para a gente ter uma discussão. Obrigado, Humberto. Então, nós temos uma pergunta do maestro, ele fala o seguinte: o problema de percebermos a dificuldade de encontrarmos pessoas que não compreendem o Espiritismo estaria também no modo em que transmitimos em nossas casas espíritas? Você teria algumas sugestões para transmitirmos melhor a mensagem? Excelente. A forma como a gente faz na casa espírita, ela é uma consequência direta e inevitável da forma como nós compreendemos a filosofia espírita, o ensino dos espíritos. Então, se a nossa compreensão ela é parcial, ou ela chega a ser uma compreensão errada em alguns casos, naturalmente, a soma dos erros individuais vai se refletir de algum modo na casa, que é um mero reflexo daquilo que as pessoas são, do estado de consciência em que as pessoas estão. Então, dependendo do grau de distorção,
de equívoco ou de apenas parcialidade dessa compreensão da filosofia espírita, dependendo desse grau, vai ser possível haver distorções menores ou maiores na casa espírita. Ou até, idealmente, nenhuma. Talvez essa casa não exista. Talvez seja uma utopia e inclusive, um erro nós esperarmos que haja uma casa sem desvios, porque essa casa ela deveria ser constituída por pessoas sem desvios. E a gente aprende com as várias religiões e filosofias que pessoas sem desvios, elas não existem ou elas são muito, 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 muito raras, né? Então, nós não devemos ter a pretensão de ter a compreensão perfeita da filosofia espírita ou de qualquer coisa, inclusive de coisas mundanas, como um jogo de xadrez, um filme que a gente viu. Você entendeu 100% perfeitamente a mensagem que deveria ter sido transmitida, cada detalhe? Muito provavelmente não. O normal é que não. Só que isso não é razão para pessimismo, para que a gente se sinta derrotado, para que a gente fique fazendo juízo moral dessa falha ou desse fracasso. O pensamento crítico, ele está justamente em nós reconhecermos que todos os nossos juízos, eles são intrinsecamente falíveis. Todos os nossos esforços, as nossas tentativas, isso que a gente está discutindo agora, não é uma tentativa de corrigir o outro que está errado, é uma tentativa de trazer para a nossa consciência a realidade da nossa pobreza intelectual, dos desvios que nós cometemos, colocando conceitos que parecem estar no nosso melhor interesse, como os conceitos bons, aqueles corretos, aqueles que conduzem à verdade, no lugar das coisas, daquilo que deveria advir da investigação da realidade. E aí o que acaba acontecendo? Nós sistematicamente nos equivocamos e continuamos buscando o cisco, ou como é que chama? A farpa no olho do próximo. O pensamento crítico, ele é a percepção de que o que é falível é o ser humano, não é a casa, nem o fulano, nem eu, é o ser humano, e que enquanto ser humano e, portanto, falível, eu devo me questionar. Eu devo andar um pouco no acelerador, um pouco no freio. Ou como é que vem aquela... Aqui tem um ditado que é mais ancestral, né? É o chicote e o freio, né? Um pouco na espora, um pouco no freio. Então, a gente quer progredir, mas a gente tem que progredir com cuidado, evitando que erros, que inverdades, que mentiras se infiltrem na nossa consciência, na nossa prática, nas nossas ideias. E nós vamos falhar nesse cometimento. Vezes inumeráveis, nós vamos escrever bobagem, ou nós vamos falar bobagem. E todo vídeo que eu termino, todo texto que eu termino, eu sempre penso assim, poxa, quantas coisas erradas será que eu falei dessa vez? Será que foi 1, 2 ou 30? Essa é a postura que a gente deve manter, uma postura de uma saudável insegurança em relação ao que a gente está dizendo. A certeza, a convicção absoluta, aquela empáfia de quem está por cima da carne seca, isso não combina nem com a humildade no sentido moral e nem com a modéstia intelectual de quem sabe que geralmente o ser humano está errado, está equivocado, ou, nas melhores circunstâncias, ele tem juízos parciais que estão genericamente certos, mas que ainda não cobrem o todo da realidade, porque nós temos uma capacidade de avaliação muito primária, muito infantil, muito pobre de recursos, muito poucos sentidos para avaliar um objeto, pouco entendimento da natureza íntima de um objeto, quanto mais de uma pessoa. Causas morais, relações morais envolvem pessoas, que são os objetos mais complexos do universo que nós conhecemos, e nós não sabemos o que é matéria. A gente não tem a mínima ideia quase, né? A gente sabe que são os grãozinhos de coisa, tem cargas, a gente não sabe como é que são de fato, por que são assim, por que não são de outra forma, se é possível ser de outra forma, se organizar diferentemente. E diante do nosso não saber sobre as coisas
paradas, mortas, estáticas. São um pedaço de madeira que está na minha frente, uma pedra, uma gota d'água. A gente quer saber da alma humana, a gente quer saber do espírito, né? de forças não locais, não materiais, que pensam, que são produtoras, criativas, capazes de estabelecer vínculos, de sentir, de afetar e ser afetado. Quer dizer, existe um oceano tão infinito a ser explorado em matérias de conhecimento do cosmos, conhecimento da nossa alma, que a gente só pode ter uma profunda vergonha, profundo constrangimento. Se a gente é honesto, se a gente é lúcido, a gente precisa ter um profundo constrangimento de dizer qualquer coisa. E por isso o mais sensato é a gente dizer exatamente isso. Olha, pensamento crítico. É o que dá para ser dito com segurança, que você erra mais do que acerta. Então, mesmo quando parece certo, verifica 5 vezes. Né? Mesmo que seja uma tarefa banal, duvide do óbvio. E filosofia é isso, é duvidar do certo, duvidar do óbvio. Aquilo que o sujeito comum, mais ingênuo, ele considera que é garantido, que é porque é, a gente pensa, bom, será que é assim? Será que tudo que eu estou vendo não é uma ilusão, não é um palco projetado pela minha própria mente? Será que eu não estou na Matrix? Será que não existe um tipo de ilusão intrínseca do olhar humano, que é como se fosse uma lente colorida que me faz enxergar tudo de maneira enviesada? Então, aí quando a gente faz esse tipo de abordagem, a gente consegue se policiar o suficiente contra o dogmatismo, sem cair também no ceticismo absurdo de dizer que não adianta pesquisar, não adianta pensar, porque o ser humano não é capaz de saber nada. Muito obrigado, Humberto. Muito obrigado. Eu tinha essa dificuldade de como realmente passar, muitas vezes, essa compreensão, principalmente aqui numa cultura que muitas vezes vem das questões dogmáticas muito fortes, né? da religião católica, muito presente, ou uma espiritualidade vista, muitas vezes, completamente, digamos assim, aberta, né? Determinados conceitos assim, bastante... ou muito amplos ou muito dogmáticos. É uma coisa assim, bastante... a gente percebe essas questões. Então, era uma dúvida que eu tinha, porque quanto mais a gente realmente tem essa compreensão e que a gente se realmente pergunta tanto cada vez mais, devido à quantidade de informações que a gente também está, cada dia, né, a gente está se aprofundando cada vez mais nas questões espirituais. E cada dia a gente recebe também muitas outras perguntas deles, que quando chegam na nossa casa, para poder saber determinados argumentos ainda mais atuais, mais, digamos assim, daquilo que realmente está acontecendo no dia a dia. E você respondeu de uma maneira excelente. Muito obrigado. O próximo agora para falar com a gente é o Luiz. Luiz, pode falar. Olá, Humberto. Boa tarde. Boa tarde para quem é da tarde, boa noite para quem é da noite. Boa tarde, compadre. Tudo bem? Olha só, você enfatizou bastante no último estudo e hoje você reforçou, né, foi mais enfático ainda, a questão do conceito exato do que seria saber, do que seria conhecer, que não dá para a gente se prender a uma superficialidade com relação à postura frente a um saber correto, né, verdadeiro, que se expresse de fato numa vivência. E correlacionando isso com uma questão que você analisou hoje, a 631, eu fiquei pensando, à medida que você foi falando sobre ela, você chegou a dizer assim, tem pessoas que acreditam ou afirmam, né, que a distinção entre o bem e o mal poderia ser feita a partir do coração, mas aqui no Livro dos Espíritos está apontando um outro caminho. Você usou mais ou menos essas palavras, pelo menos essa ideia, né, de que seria a inteligência. Eu estou falando seria não porque eu discorde, mas é porque é uma questão que eu estou encucado com ela, porque na resposta que os espíritos dão,
de fato, na segunda parte, eles afirmam que Deus deu a inteligência para que a gente pudesse fazer essa distinção. Mas na primeira metade da resposta, eu estou até com o livro aberto aqui em PDF, eles respondem sim, quando crê em Deus e o quer saber. E depois é que eles dizem, Deus lhe deu a inteligência para distinguir um do outro. Não estaria implícita aí uma instância anterior à racionalidade, já que eles falam na necessidade da crença em Deus e da vontade de saber? Porque aí isso talvez amplie essa questão da inteligência ser suficiente para distinguir o bem e o mal. Nós teríamos uma associação entre a racionalidade, a emotividade, sentimento. Como você vê essa questão? Eu estou com isso encucado desde que você falou. É exatamente isso, Luiz. É exatamente isso. O que eu disse que existe é uma contraposição cultural entre uma coisa e outra. Como se elas fossem desvinculadas, uma agindo independente da outra, sem se comunicarem, o coração com a razão, ou até mesmo opostos, no sentido de realmente... eu já cansei de ouvir isso, né? Inclusive, já li também, que é pior, mas de palestra eu já ouvi inúmeras vezes que nós precisamos ter cuidado com a razão, né? Cuidado com o intelecto, porque ele pode nos desviar da coisa certa, que a gente deve seguir o coração. Eu entendo que o que Kardec e a espiritualidade está buscando é uma visão extremamente integrada das faculdades humanas, onde elas cooperam e se complementam umas às outras, sem se negarem e sem serem divididas e independentes de maneira radical, como se fossem gavetas, né, com funções completamente desvinculadas. Porque, afinal de contas, funções, faculdades, capacidades do espírito humano já são abstrações. O espírito não tem nem coração nem razão. Ele é espírito, né? Quando a gente fala de faculdades, de atributos, de capacidades ou de funções, a gente quase sempre já está no plano da didática, da separação didática para facilitar, né? Então você diz assim, o entendimento não sei o que lá, e o coração não sei o que lá. Mas muitas vezes, quando você está falando do coração, que é uma mera metáfora, você está falando, fulano viu que uma coisa errada estava acontecendo e ficou incomodado. Ou seja, viu, entendeu que há um erro, se incomodou, né? Sentiu que o erro era grave e a gente joga isso para o coração. Quer dizer, é um coração metafórico que tem um tipo de entendimento. Ele está vendo, ele está associando, né? Está pensando sobre uma situação. Às vezes o nosso coração muda depois da gente meditar. Às vezes nós temos técnicas para mudar o nosso padrão vibratório, os nossos sentimentos, nossa disposição de ânimo. São coisas que na imaginação popular não poderiam estar conectadas com a ideia de uma técnica, de um procedimento, do entendimento, da compreensão, de uma racionalização. Essas coisas elas deveriam ser radicalmente separadas. E o que a gente está dizendo é que não são radicalmente separadas. Entretanto, também seria errado, com certeza, você está certo nisso, seria errado dizer que moralidade é apenas uma questão intelectual. É claro que não é. É claro que a vontade está envolvida, a sensibilidade está envolvida, tem coisas que você entende, mas não sente, ou sente, mas não entende direito, porque está sentindo daquela forma, né? Isso no nível mais baixo, né? No nível mais alto, é claro que entendimento e sensação vão tender a coincidir. Mas no nível do engano, da ilusão, da confusão, que é o nosso estado mental mais comum, as coisas elas parecem separadas e contraditórias. Geralmente porque algo está invertido, algo está corrompido, né? Mas, sem dúvida nenhuma, teve uma outra questão, que agora eu nunca decoro os números, tá, gente?
Não me cobrem isso. Teve uma outra questão que falou da vontade. Quer dizer, a vontade e o intelecto. Então, essas várias opções, elas geralmente são dualistas para facilitação. Mas é claro que não são vontade e intelecto, nem intelecto e coração, nem intelecto e sentimento. É vontade, é intelecto, é sentimento, é intervenção externa, que a gente sabe que também existe, é também a forma como a coisa apela a nós, né? A forma como ela foi percebida naquele contexto, é também o ambiente que te favorece ou que te impede ou desfavorece, pelo menos, né? Então, somando todas as coisas, sistema super complexo, você toma uma decisão. E aí, claro, você é responsável, mas você é sempre parcialmente responsável, de acordo com a sua lucidez, com a sua capacidade, mas também o entorno, o meio, tudo isso afeta bastante, né? Então, é como a gente falar do princípio da responsabilidade, que é um princípio básico da filosofia espírita, e aí o sujeito vira, não, mas espera aí, tem também o cara que nasce na favela e que é filho de um traficante, né? Esse sujeito, ele está na mesma condição do outro? É claro que não. Ele responde pela condição dele, pelas capacidades, possibilidades dele agir o melhor possível dentro daquele quadro. E o melhor dele pode estar muito aquém do outro que teve todas as facilidades. Mas o conceito de mérito não é o que você entregou, o que você produziu, é o que você investiu e dentro das condições de produção, o que foi capaz, o que foi possível produzir com o seu investimento, né? É o óbolo da viúva. Os espíritos, eles referem a isso claramente. O que é o óbolo da viúva? Como que uma moeda vale mais do que um saco de moedas? Né? Isso é má matemática? Não, não é uma matemática ruim. Né? É a dosimetria do mérito, que é extremamente complexa de se fazer. E em moralidade, quase tudo é assim, é extremamente complexo. Tem que jogar os fatores do inconsciente, da sociedade, das predisposições do sujeito, né? Dos traumas, coisas inatas, ou a gente poderia dizer assim, kármicas, né? Tá na sua constituição de memória, de reminiscência. E aí, dentro desse quadro, o sujeito toma uma decisão. E quanto mais a gente aprofunda o bisturi nessa análise da vida moral, mais a gente vai ver o quê? Que os próprios espíritos mais lúcidos, mais sábios, eles são extremamente cuidadosos em fazer o juízo moral. Eles analisam todas as condições, veem esses melhores romances, assim, né? Essas peças assim da literatura psicográfica mesmo, que mostram um sujeito bem sábio tomando uma decisão, que geralmente o neófito ele vira e fala, mas isso é um bandido desgraçado, tem que ter uma punição bem brava para ele, né? Não pode ser admitido, perdoado e tal. Aí o outro vira, não, mas olha só. Aí começa uma lista de poréns, né? Então a vida moral, ela, de fato, ela não é assim, 1 mais 1 igual a 2. É uma coisa de louco, tem que escrever um livro para cada pessoa, para cada circunstância quase. Porque cada um de nós são enciclopédias e enciclopédias de condições, contextos, experiências, vieses, né? E aí, a partir daí, você dá uma resposta que está dentro das suas possibilidades, né? Mas ninguém pode esperar do outro a resposta que eu dei, a resposta que você deu, né? Então, o Evangelho segundo o Espiritismo e depois uma vasta literatura posterior, espírita e não espírita, né? Porque tem também os problemas psicológicos, a sociologia, as neurociências hoje e a própria ética evoluiu um pouquinho, mas evoluiu, né? A gente vai observar justamente que tende a uma complexidade quase infinita e que é muito injusto aquele pessoal que faz, por exemplo, o dilema do bonde. Vocês já viram? Se de uma trilha, um trilho do bonde tem uma pessoa que você gosta, no outro trilho tem 5 pessoas e você está com a alavanca ali que permite o bonde ir para a esquerda ou para a direita. O que você faz? Então, esse tipo de dilema é de uma pobreza abissal. Porque, na verdade, o que está em jogo
uma série de questões que não podem ser dosadas de maneira lógica. E aí, nesse sentido, o sujeito tentou enquadrar a vida moral só no intelecto, e é um empobrecimento. O utilitarismo, que é uma corrente filosófica, geralmente gosta desses exemplos, mas justamente porque tenta calcular com base na lógica, numa estrutura de sim e não, ou de quantidade de benefício, quantidade de pessoas e tal, o que não dá para ser calculado. Ok, Humberto, muito obrigado. Obrigado, Fabrício, pelo espaço. Gostei da resposta. Legal. E a nossa última pessoa para falar com o grupo é a Liz. Pode falar, Liz. Oi, gente. Bom estar aqui. Eu queria só fazer uma colocação, eu acho que duas. Primeiro, que quanto mais a gente discute, quanto mais a gente está acompanhando essas suas explanações, Humberto, mais eu, pessoalmente, eu começo a me colocar como um ser bem complexo. Porque como você vem falando sobre a razão, a moralidade, é como você disse, a gente compartimentaliza tanta coisa para tentar entender como a vida funciona e a gente esquece que tudo isso faz parte de uma unidade. E a gente esquece de conectar as coisas, que tudo está se interrelacionando, né? Então, eu não consigo, assim, todo mundo age de acordo com os valores que tem. E esses valores, eles vão dizer, eu acho que isso é certo, eu acho que isso é errado. Com isso, as suas atitudes, as suas emoções, os seus sentimentos, que essa energia que leva você à ação, né, que vai determinar tudo isso. Então, assim, mais e mais eu consigo entender como a razão é importante para a gente poder entender a vida. E como Kardec colocou, que no Espiritismo ele iria colocar uma fé, mas uma fé racionalizada, que é justamente para dar uma base mais de acordo com a verdade, de acordo com a natureza das coisas, com as coisas boas, com o que é de bom, com o que é de Deus, né? E outra coisa, com essa questão das leis naturais, de estar em tudo, do mais eu estudo, do mais eu vejo coisas, não só em relação à doutrina espírita, do mais eu leio os livros de Kardec e tudo mais, eu vejo isso. Mas também, por exemplo, vendo questões matemáticas até, eu fico assim, abismada, às vezes, que certas colocações matemáticas que, por exemplo, eu não me lembro da questão. Eu não sei, me desculpem. Eu também, assim como você não decora as questões, eu não decoro muitas coisas, não. Eu só fico assim com aquele conceito gravado na minha cabeça. Como o caracol, se você calcular os ângulos todos e certas coisas da natureza, elas crescem obedecendo uma ordem matemática. E ontem mesmo eu vi que outra criatura observou que comportamentos que ao olho nu, vamos dizer assim, é uma coisa bem ilógica, aleatória, na verdade segue uma ordem e que o aleatório realmente não existe. Então, assim, eu fico assim, meu Jesus, Deus está colocando assim a assinatura, e essa assinatura é matemática em tudo. Então, eu fico assim, abismada, do mais eu conheço, consigo racionalizar o universo ao meu redor, mais eu consigo ver as leis, mais eu consigo ver Deus em tudo. Era só isso que eu queria colocar. Obrigada, gente. Excelente, Liz. Eu vou conectar um pouquinho com o que o Maestro falou e vou dizer o seguinte para vocês. Eu estou fazendo aqui uma apologia da razão e de uma espécie de racionalismo espírita, claro. Porque eu acho que é isso que mais falta.
falta para a gente, por exemplo, uma pessoa que está divulgando espiritismo na Europa, nos Estados Unidos também, mas principalmente na Europa, a gente não basta você ter uma convicção pessoal que você vai achar que vai contagiar o outro. Você precisa ter os melhores argumentos e mais, você precisa mostrar um refinamento intelectual de uma pessoa humilde intelectualmente e que diz, olha, me parece que é isso, mas eu acho que cabe a gente analisar melhor. Vamos estudar os fenômenos, vamos ver se há ou não evidências e tal. Porque se você chega com uma postura ingênua, muito convicta, você assusta as pessoas, parecendo um crente, claro. Né? Por outro lado, evidentemente a razão é uma coisa que ela é insuficientemente valorizada no meio espírita, o que é bizarro. Por outro lado, ela não é tudo, né? E a gente nunca quis aqui fazer um tipo de apologia a um racionalismo do século XVIII ou do final do século XVII, que é aquele racionalismo que fecha os olhos para os outros lados, para as outras facetas da alma humana, que elas existem. E vira e mexe, eu mesmo tenho as minhas experiências, e que são experiências assim onde a razão quase que não apareceu, né? E uma experiência super profunda. Eu vou contar para vocês uma delas. Assim que eu cheguei na Inglaterra, eu estava bastante isolado e fiz amizade, naturalmente, estava na faculdade de teologia e filosofia, fiz amizade com vários teólogos. E eles me convidaram para ir para uma igreja. Fui eu para uma igreja desse padrão assim evangélico, bem carismático, que toca essas músicas ao estilo da Hillsong, da igreja Hillsong, das mega churches, assim. E aí tava eu lá, né, para socializar na igreja, e começa a cantar a música, que é uma música pop, inclusive. E aí a música era uma coisa assim, tipo, Jesus é o meu rei, eu não obedecerei nenhum outro rei e tal. E rapidamente eu comecei a chorar e tal, e entrei totalmente no clima da igreja, estava totalmente envolvido no ambiente, que é um ambiente puramente devocional, de adoração sentimental, a gente poderia dizer, um pouco existencial também, né? Uma postura assim de se ajoelhar, de se entregar a uma confissão cristã, né? E isso também faz parte da vida. E a emotividade faz parte da vida. E valores existenciais sentimentais que a gente pode não saber explicar agora. Claro que para a sabedoria futura vai ser explicável, mas para o atual estágio onde a gente está, o máximo que a gente pode fazer é o que Platão fazia em relação à coragem, em relação à virtude, né? No seu grande texto Mênon, que a gente lembra porque Sócrates ensinou o escravo matemática complexa, né? O Teorema de Pitágoras e tal. Nesse texto se busca a saber se a virtude pode ser ensinada. E é uma discussão das mais pesadas e que não chega muito a lugar nenhum. A gente não tem certeza qual que é a conclusão de Sócrates ou Platão, sabe-se lá quem que chegou àquela conclusão. Mas, basicamente, parece haver mais razões para dizer que a virtude não se ensina. E isso contraria um pouco a ideia de que ela é um desdobramento, um fruto do avanço da intelectualidade, por exemplo. Então, a gente não sabe como é que funcionam essas coisas. De novo, o que o são intelecto faz, o que a sã razão faz, é perceber o seu limite e se colocar numa posição de modéstia proporcional a esse limite da nossa compreensão. Isso é muita elegância, muito refinamento intelectual já. Se a gente consegue saber o limite, primeiro tem que fazer o trabalho, né? Não é assim, não dá para saber nada. Igual, tem os alunos que de vez em quando interpretam Sócrates assim, eu sou igual Sócrates, não sei nada. Aí, bom, não é exatamente isso. A bem da verdade, sabia muita coisa. Né? O princípio do raciocínio crítico, do pensamento crítico é outro. Não é o da ignorância total. É uma sofisticação intelectual de se colocar na posição daquele cujo saber, cujo conhecimento é questionável sempre.
né? Então, isso é grandioso, né? Não ter nada na mente, é claro que não é grandioso, né? Mas isso é tão grandioso, é tão suficiente, que se a gente consegue isso, a gente já dá prova notória de alguma capacidade de controle intelectual dos nossos maus pendores teóricos, como, por exemplo, o dogmatismo, a pretensão da certeza absoluta, a pretensão de superioridade, que eu sei mais, ou que o espiritismo é melhor, ou você é pior, né? Então, quando você se domestica contra esses vícios muito comuns, né, você já começa o discurso protegido dos ataques mais tradicionais. Então, a minha defesa do racionalismo espírita, por assim dizer, é uma defesa daquilo em que ele é extremamente competente. Eu acho que para a adoração a Deus, a razão leva a uma boa quantidade, até um estágio bem avançado do caminho. Sem a razão, não tem como você sequer reconhecer Deus, né? Compreender a importância de Deus. Mas chega um ponto que é também um compromisso, é um ato de estabelecimento de um vínculo, de um relacionamento, é um olhar e ser olhado. Quer dizer, aqui a gente já está, obviamente, no campo da metáfora, no campo da poesia, talvez, né? E a gente vai tranquilamente muito longe nessa direção e não há nenhum problema com isso, né? Isso aqui, meu objetivo nunca foi dizer que isso não é bom, ou que isso é inferior, ou que isso é ruim, né? O meu objetivo sempre foi o seguinte, de negar a contraposição entre o racional e qualquer outra coisa, como o sentimento, a intuição, a fé, né? E mostrar que, pelo contrário, isso não é justificável filosoficamente, e dentro da filosofia espírita particularmente é completamente injustificável, porque ela é uma filosofia profundamente integrativa, onde a razão está entremeada com todos os demais elementos e dimensões da consciência, mas a negação desse split, né, desse divórcio radical, não é uma apologia a apenas o uso da razão ou a hiperconcentração de toda a importância da vida humana ou da vida religiosa no uso da razão. Humberto, desculpa eu só te interromper, mas eu gostaria de convidar todos, e eu vou passar isso para o Fabrício, para passar para vocês, eu acho que é coroando tudo aquilo que você falou, o coral de Bach, onde na Paixão segundo São João, e ele faz o racionalismo e a emoção do discípulo João digamos assim, o Bach ele foi, digamos, o grande compositor matemático, voltando à questão da Liz. Então, todos digamos assim, as questões harmônicas e contrapontísticas de Bach, elas são perfeitas, porque ele sempre fez em honra e glória do Senhor. Então, o texto fala Senhor, Senhor, e digamos assim, ele começa aquela busca do apóstolo João pelo Deus, digamos, e isso é muito tocante, mas ao mesmo tempo que é racional, através de Bach, ele também é emocional. Então, eu vou passar isso para o Fabrício, eu acho que para coroar como música, eu gostaria de Fantástico. Okay. Obrigado, gente. Tem mais pessoas na fila, mas eu sei que a gente estendeu. Então, eu vou pedir para vocês escreverem a pergunta, eu coloco lá no grupo. Aí, Humberto, quando você tiver um tempinho, você responde para a gente, né? Tá bom? Então, hoje a nossa oração vai ficar aqui no Reino Unido e vou convidar a Elza para fazer a prece de encerramento. Ok. Muito obrigada, Humberto. É sempre gratificante. Então, como é gratificante para nós, também agradecer a Deus a oportunidade da vida, termos os 5 sentidos perfeitos, nos organizando para servir a Deus, que é perfeito. Senhor Jesus, divino amigo de todas as horas,
Queremos agradecer, Senhor, a nossa vida, todas as oportunidades dos encontros, dos reencontros, das descobertas, dos aprendizados, do avanço de fazer um pouco mais, de nos doarmos e termos um olhar para aqueles que nada têm. Que possamos, Senhor, na nossa trajetória, deixarmos os nossos pés fincados no chão, antenados aos céus do amor, da paz, da tranquilidade interior, renovando internamente os nossos votos de servir sempre a Jesus, servindo ao próximo. Abençoe esse grupo tão coeso, que aprende a cada semana a entender o processo da vida, desta filosofia que nos move, que nos alerta, que nos desperta. Abençoa, Senhor Jesus, a todos os nossos entes caros, que nos possibilitam estarmos reunidos neste momento. Abençoa a todos aqueles que estão em leitos de hospitais, aqueles que passam por processos dolorosos sem te conhecer, Jesus. E ainda outros tantos que possam ter uma música, uma mensagem no despertamento do espírito ao partirem do corpo físico. Assim, Senhor, a nossa gratidão neste final de noite, final de tarde. Que o teu amor infinito e bom permaneça conosco, hoje e sempre, querido amigo. Que assim seja, Senhor. Gratidão, Elza. Pessoal, só um lembrete, o próximo encontro ainda a gente vai fazer na quinta-feira, mas já o próximo, depois do próximo, a gente vai começar a fazer os encontros nas quartas-feiras. Mas eu lembro todos vocês no grupo, é só para dar um lembrete para vocês se organizando. Então, a próxima semana é na quinta, e daqui 15 dias a gente vai começar a fazer nas quartas-feiras. Tá bom? Então, uma boa noite para todos. Tudo de bom, gente. Tchau. Um abraço. Boa noite, abraços a todos. Obrigada. Muito bom ver